Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este programa semanal que nós temos em parceria com o SEI Campinas, que está localizado na Rua Doutor Quirino 1856. Este espaço aqui de cultura, arte e também de assistência social, que agrega diversas atividades aqui no centro de Campinas, que vai incluindo as comunidades, vai incluindo diversas vozes conversando aqui da região, né, conosco, e também diversas posições artísticas e tudo mais. Então, quem quiser conhecer um dia o SEI, fiquem à vontade, que é esse espaço de cultura e diversidade, cujo qual nós estamos localizados para fazer o nosso Devaneios no Café. E o pessoal já chegando aqui, Jean Carlo Drumer. Boa noite, Jean. Seja muito bem-vindo aqui à live. Não lembro de você nas outras lives, mas seja muito bem-vindo se for a sua primeira live aqui. E hoje, pessoal, olha só, eu trouxe aqui esse vidrinho para quem conhece, quando nós estamos fazendo sorteios. E hoje, este livro, exatamente este exemplar que está nas minhas mãos, será sorteado entre os 6 participantes que eu fui coletando o nome nas lives, né, que foram participando ao vivo aí das lives, e hoje vai ser o sorteio. Então, quem for o ganhador ou a ganhadora, não sei se vai estar ao vivo hoje aí, mas será anunciado, e aí vai ser no final da live, tá? Hoje vamos fazer o sorteio quando tiver aí faltando uns 5 minutos por volta do final da live, nós estaremos fazendo esse sorteio. Deixa eu ver aqui o comentário do pessoal. O do Jean. Sou amante de psicanálise e comecei a te seguir tem pouco tempo. Muito prazer. Seja muito bem-vindo, Jean. Aqui a gente tem no nosso programa, no Devaneios no Café, uma visão que busca sair um pouco do comum, busca sair um pouco do olhar mais cotidiano e até mesmo mais conceitual. E aí a gente vai buscando conversar com algumas provocações que vão surgindo aí durante os nossos encontros, durante a semana. E esta semana nós vamos continuar um tema que foi da semana passada. Eu fui interrompido por uma ligação que aconteceu aqui no celular e que tirou o áudio do Devaneios aqui. Eu tive que refazer o Devaneios, aí ficou um programa mais curto aí, de uns 30 minutinhos, que ficou gravado no Instagram. E o tema, inclusive hoje eu separei aqui um mito que fala sobre o tema que a gente vai hoje encerrar, a gente vai terminá-lo hoje, que é o da semana passada, sobre inocência ou ingenuidade. Claro que as duas coisas elas acontecem concomitantemente, mas nós estamos buscando aqui, inclusive dentro dessas semelhanças, as diversidades que faz com que uma coisa vá se tornando outra. Ou seja, nós estamos buscando também ter um olhar atento às patologias que nos cercam, pois elas, de alguma forma ou de outra, estão buscando atender aquilo que a gente chama de psique ou alma. Então a gente vai seguir por esse caminho hoje, sobre a metáfora da inocência e da necessidade da própria alma perder a sua inocência. Então a gente vai seguir um pouco por esse caminho. Eu selecionei um subcapítulo deste livro aqui, diferente da semana passada, um subcapítulo diferente, que é deste livro aqui, Revendo a Psicologia, de James Hillman, que é um livro que eu já falei diversas vezes. É um livro para quem quer fazer um estudo mais aprofundado sobre psicologia, psicanálise e olhar de uma forma mais mítica. Este livro ele oferece diversas leituras. É um livro que nos ensina a começar a fazer algumas inversões, a considerar que nós não temos alma, mas nós estamos na alma. E aqui ele usa diversas
pontos em relação a isso. Vou pedir desculpas também que hoje eu estou um pouquinho gripado, estou saindo de uma gripe, então minha voz vai ficar um pouquinho complicada. Mas, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, gostaria de apresentar também, que eu já apresentei na semana passada, este livro que é um novo lançamento da editora Sussurros do Invisível, que é uma parceria inclusive com o SEI Campinas, que é este livro aqui de relacionamentos abusivos e suas dinâmicas. E aí, como autores, tem eu e o professor Éder Schmidt, um grande psiquiatra e amigo meu, que foi um professor da faculdade de Psicologia e de Psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aqui nós tivemos uma conversa dos Devaneios do Café, que se tornou este livro, e que ele, assim, eu estou terminando, eu estou bem nos últimos, aqui não sei se dá para ver o marcador de página aqui, estou nas últimas páginas do livro, e sinceramente eu me surpreendi, assim, mesmo revendo assim, o livro, pegá-lo em mãos, assim, eu via que a qualidade do conteúdo dele é fantástico. Então eu recomendo também pela qualidade do próprio livro. Não vou puxar o meu saco porque eu não sou muito disso, não. Mas esse livro está muito bom, muito, muito bom. Para quem quiser se aprofundar e até mesmo ter um olhar outro para as dinâmicas de relacionamentos abusivos, esse livro aqui é um prato cheio. Ele é uma baita de uma introdução e até mesmo um aprofundamento sobre o tema, tá? Ele traz ali algumas coisas muito interessantes, inclusive que foram ditas aqui nas lives, que estão gravadas tanto no Instagram, no Spotify e no YouTube. Então as nossas lives também têm surgido esses presentes aí que vão trazendo as reflexões outras, né? Ler é diferente de escutar, acessa de formas diferentes aí a nossa imaginação. Bom, feitas as recomendações, aqui a Tatiana Morels. Boa noite a todos. Boa noite, Tatiana. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Devaneios do Café. A Tatiana já participa aí há bastante tempo e inclusive, né, vou falar para o pessoal que está chegando agora, que eu não consegui anunciar para quem ainda não estava na live, mas hoje tem sorteio, tá, pessoal? Hoje aqui tem os 6 nomes desses papeizinhos aqui, que serão sorteados para ganhar o livro dos livros negros de C.G. Jung e a descoberta da alma, né? Esse livro aqui que eu vou apresentar de novo. Este exemplar que está na minha mão será sorteado. Então, quem quiser, inclusive, participar de outros sorteios que acontecem aqui no nosso programa, basta participar dele ao vivo, e aí quando tiver algum sorteio eu vou dizer as regras, e aí vai acontecer. Então geralmente os sorteios acontecem para quem participa ao vivo do programa, tá? Aí a gente já tem o quê? Uns 2 ou 3, deixa eu ver, acho que uns 2 ou 3 ganhadores já de livros, de camiseta, enfim, sempre tem algum prêmiozinho aí interessante rolando nos programas. Quem fica atento vai ganhar alguma coisa. Bom, nosso tema então é sobre inocência ou ingenuidade. Bom, primeira coisa é tentar não separar tanto as duas coisas, porque elas se intercambiam de alguma forma. Mas nós estávamos conversando na semana passada que o olhar, vou fazer um pequeniníssimo resumo, mas que o olhar de inocência, ele traz consigo uma curiosidade, ele traz consigo também um fascínio, ele traz consigo um olhar de encantamento sobre algo novo, sobre algo até então não visto. E a ingenuidade, ela traz uma tentativa de manutenção deste olhar, uma tentativa de continuidade deste olhar, porém que pode acarretar, aí foi, eu vi que estava meio torto aqui, e que pode acarretar em um olhar que costuma ser mais literal, que é mais perigoso para a alma. Então, esse é o pequeno resumo que a gente vai dar hoje,
E existe um mito que a gente pode conversar sobre este tema e que tem diversas formas de se ver esse mito, mas trago ele novamente, eu acho que já trouxe ele em alguma live, que é o mito de Hades e Deméter e Perséfone. Aqui, Giancarlo, boa tarde, Tatiana. Boa noite, Tatiana. O pessoal se dando boa noite aí. Boa noite, pessoal. Então nós vamos pegar um pouco o ponto de vista mítico, o ponto de vista que o mito nos traz, porque este mito traz esta temática. Por exemplo, o mito da Perséfone, né, que ela é uma das personagens deste mito, ela, no início do mito, ela é uma jovem, uma menina, que está colhendo florzinha no campo, com as amiguinhas e tudo mais, tal, que é uma imagem que traz muita inocência. É uma imagem de bastante inocência. Uma imagem que basicamente é toda em si uma inocência. É uma bonitinha e tal. E que é raptada. É raptada por um ser das trevas, um ser das profundezas, que a apavora, que a assusta e que a puxa para baixo. Ela é raptada. Mas este rapto, entendido pelo ponto de vista da alma, ele é por onde a gente vai hoje, é um retorno da alma para a sua casa. E por quê? Isso é um pouco estranho da gente dizer. Mas o próprio mito talvez nos responda a isso. Em qual sentido? Coré, que é em grego menina, ela não é nomeada ainda como Perséfone. Ela é a Coré, é uma menina, uma menininha. A partir do momento que ela fica no Hades e que ela estabelece também um acordo com Hades, que é visto e que é selado através ali das sementes de Romã, onde dá para se perceber ali que ela teve, dizem ali que é uma menarca, tal, ou seja, que ela faz a passagem de volta e ela entra menina e sai mulher. É isso que o mito nos traz. Ela entra menina e sai mulher. O mito está nos proporcionando então que esta ida, esta descida ao Hades oferece uma perspectiva de que ela torne-se agora não mais uma agente passiva das coisas, mas ela torne-se rainha. Quando ela se torna, Coré se torna Perséfone, ela se torna rainha do Hades. Ou seja, ela está se tornando aquela que está em casa, aquela que está nos domínios. A rainha é aquela que tem ali, está dentro dos seus domínios. Dentro da perspectiva mítica, então, aquela imagem de inocência, quando ela é raptada, ela está sendo raptada para onde? Para a alma. Só que este rapto não é bonitinho, não é fofinho, não é legal. Ele vem com sofrimento, ele vem com pavor, ele vem com uma mudança brusca de consciência, que inclusive ele é muito bem retratado em uma das obras. Eu não vou lembrar de quem que é o escultor, quem tiver aí conseguir lembrar, por favor, e tiver aí o Google em acesso, por favor, me diz. Mas tem um escultor que fez esta imagem e que inclusive eternizou esta imagem do rapto de Perséfone. A própria escultura chama-se o rapto de Perséfone, aonde o Hades a segura com muita força. Dá para ver inclusive no mármore que ele a segura com muita força, e ela está desesperada, inclusive colocando as mãos no rosto do raptador dela, que está dominando ela, não querendo ver o que está acontecendo, falando, não quero, ela recusa aquele movimento, ao mesmo tempo que ela é pega, ela é raptada pelas suas partes de baixo. Ele segura fortemente a menina pelas pernas. Ela é raptada, então, através
das suas partes inferiores. O inferior dela também oferecendo ali um certo... aqui, quem que está falando? Gian Lorenzo Bernini. Muito obrigado, Ana. A obra de Gian Lorenzo Bernini, eu não sabia o nome dele, nunca que eu ia saber o nome dele. Eu só sei o nome da escultura. Aqui a Kelly. Boa noite, Kelly. Seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Então, esta é uma imagem que nos propicia reflexões de que aqueles lugares, aqueles pontos nossos de inocência, eles são vulneráveis a serem raptados por aquilo que a gente entende como inconsciente. E claro, se vamos olhar isso como uma metáfora, então podemos dizer que quando nós estamos raptados por um sintoma, quando nós estamos dizendo, eu não quero este tipo de relacionamento, mas é exatamente para este tipo de relacionamento cujo qual o meu coração, que também coração é o que dá nome a Coré também é um radical para coração, o meu coração está escolhendo ir para lá, nós podemos dizer que tem um trabalho de alma sendo feito. Para a alma, não para a consciência. Claro que se isso é um interesse para a alma, isto vai afetar a consciência. E até mesmo quando este trabalho, quando esta necessidade que a alma impõe para a nossa consciência, dizendo, é isso aqui que você quer, nós somos obrigados a então sair de uma perspectiva de, puxa, eu não tenho o que fazer com relação a isso, eu fui raptado e tudo mais tal. Não, o que eu estou ganhando com isso? O que eu estou obtendo com este relacionamento que eu estou dizendo, por exemplo, que eu dei esse exemplo aqui agora, cujo qual eu estou dizendo que conscientemente eu quero sair? Há um ganho inconsciente acontecendo. Há alguma coisa penetrada que a alma está colocando, está inferindo dentro dessa figura de inocência que nós estamos colocando. Então, fazendo esta introdução, podemos ler aqui esses trechos selecionados que fiz para hoje de uma outra maneira, de uma maneira interessante, do ponto de vista psíquico. Deixa eu só ver por onde eu começo. Tem um ponto aqui interessante, deixa eu ver se eu começo por aqui. Deixa eu ver, o pessoal está entrando, deixa eu ver por onde que eu começo aqui. Talvez eu comece por aqui. Tá, eu vou começar por esse daqui. Eu vou começar pelo último parágrafo da página 393 do livro Revendo a Psicologia. E ele diz o seguinte: aqui, o humanismo da Renascença verdadeiramente compartilha da visão homérica de humanidade. Brotos, tnetos. O que é humano é frágil, sujeito à morte. Olha que interessante isso. O que é humano está sujeito a um contato, a passagem, a ser atravessado pela morte. E claro, podemos ler que esta morte não apenas se refere a uma morte literal do corpo, mas a uma morte aonde há um campo, há um lugar que eu serei enviado e que é o lugar das imagens. O humano vai para o lugar onde as imagens moram. E este lugar é conhecido
pela mítica como Hades. Lembrando-se que o epíteto Hades significa o invisível. Então, é para lá que a gente vai. Então, esta é a morte que a gente está buscando psicologicamente, que é a ida, a necessidade que a própria alma tem de ir para o invisível, de voltar para o invisível. E ele diz o seguinte: ser humano é ser lembrado da morte e ter a perspectiva da morte. Ser humano é ser focado na alma, que por outro lado é focado na morte. Então ele está colocando ali que a alma, ela é o que conversa diretamente com a morte. Esta morte cuja qual nós estamos dizendo aí que é o tal do Hades, o invisível. É para lá que a alma vai. Ou, dizendo de outra forma, ser focado na morte é ser focado na alma. Isso porque o reino de Hades refere-se à perspectiva arquetípica que é totalmente psicológica. Totalmente psicológica. Grifem se puderem, se tiverem o livro. Ou seja, quando estamos no Hades, estamos totalmente dentro de um campo psicológico. Dentro de uma psique, dentro da alma. Ou seja, dentro da morte, alguma coisa está sendo transformada, porque é isto o que a morte faz, e é isto que inclusive é a cura psicológica. A cura psicológica não é uma cura médica, não é uma cura de extirpação de sintomas, mas é de uma busca de mudança de algo que ficou preso, que ficou fixo, de que se não consegue mais ter outras ideias. Quando liberamos a possibilidade de que outras ideias, de que novas ideias nos acessem, nós estamos dentro do campo psicológico, onde as considerações sobre a vida humana, as emoções, as necessidades orgânicas, as conexões sociais da psicologia humanista não mais se aplicam. No reino de Hades, somente psique existe. Todos os outros pontos de vista estão dissolvidos. Aqui ele está sendo radical, tá? E quando o Hillman está sendo radical, nós temos que entender que radical é ir para a raiz. Ele está entendendo, então, que a raiz de todas as coisas é a alma. E a alma vai dar origem para que alguma coisa se estabeleça. A alma de um herói, a alma de um sobrevivente, a alma de uma criança abandonada, tudo isso tem uma alma. Começa-se através de uma imagem, que esta imagem faz algum sentido e me toma por alguma razão que é dela, e eu vou ter que conversar com ela, e é isso que a gente vai fazer no Hades. Então aqui a gente continua. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, por favor me digam, porque senão eu vou ficar falando sozinho aqui a noite inteira. Então por favor me parem, se vocês quiserem e puderem, que aí eu vou ficar falando o tempo todo. E a ideia é a gente ter uma troca aqui também, tá? A gente ir conversando juntos. Enquanto isso eu vou tomando água para minha garganta não secar. Eu parei aqui. Então agora estou na página 394. A mitologia grega mostra a perspectiva inteiramente psicológica de Hades ao afirmar que ele não tem nenhum templo na superfície da terra e que não recebe libações. É como se a perspectiva de Hades se preocupasse apenas com a alma. Ela não quer coisas materiais. Ela não quer um lugar específico. Ela está em todos os lugares. Com o que acontece após a morte, ou seja, os reflexos, as imagens e as sombrias reflexões apartadas da vida e abaixo dela. Ou seja, se nós estamos na alma, ela está preocupada sempre com outra coisa. E aí a gente volta um pouquinho para o nosso tema. Onde há um lugar de inocência, há
um interesse por as coisas vistas de uma outra maneira. Há uma curiosidade em como isto é. O que é isto? Até melhor dizendo, a pergunta do o que, ela talvez seja mais fenomenológica, porque ela traz qualidades e características daquilo que eu estou perguntando. Então, esta curiosidade, esta até curiosidade ingênua, podemos colocar assim, ela vai falar, bom, você quer saber sobre isso? Ok, tem um conhecimento que você acha que é só conhecimento racional, bonitinho, mas tem um outro, que é o você vai passar, se você quer conhecer realmente isso aqui, você tem que passar por isso. É basicamente, eu vou dar um exemplo bem bobo, vou usar o exemplo de uma criança. Como é que é dirigir um kart? A criança quer, eu posso explicar, mas acho que você só vai entender quando dirigir um, quando estiver dentro de um. Aí vai lá e bota a criança dentro do kart. Até então, ela podia imaginar-se que ela conseguiria ser um Ayrton Seninha da vida, ia lá fazer um monte de coisa, peripécia, pipipi, popopó. Mas aí ela percebe que ela capota o kart, ela bate nos pneus, ela tem dificuldade de ter o controle do volante. Isso não é nada do que eu pensei que fosse. O que está acontecendo? Está acontecendo uma incorporação do invisível. Ela não estava vendo aquilo. A partir do momento que ela passa por aquilo, ela tem uma noção mais empírica sobre aquilo, passa-se então ela a ver de outra forma. Ou seja, foi-se quebrado um olhar de inocência. Nossa, isso daqui não é exatamente como eu achei que fosse. E talvez seja exatamente este olhar que a gente busque na clínica. Pois exatamente o que acaba acontecendo? Dentro de uma perspectiva literal, um anulamento de que algumas coisas façam efeito. Até mesmo uma anestesia ou um esquecimento, que a gente citou na live passada. A partir do momento em que um sofrimento ele é muito grande, o que acaba acontecendo é que ele acaba perdendo o corpo, porque a quantidade de dor passou da quantidade de acesso que se tem para despertar a consciência. Ou seja, existe um nível, podemos colocar assim, de sofrimento que acessa a consciência e tem outros níveis que não acessam a consciência. E nós podemos perceber agora também que existem níveis altíssimos de dor, infringidos, até muitas vezes, que anulam a consciência, cortam ela de jogo e faz com que exatamente propicie-se a um tipo de perspectiva de que eu não preciso, então, já que é assim, eu não preciso nem me preocupar se eu vou sofrer ou não. Eu aguento. Qualquer que seja a dor, eu aguento. Então, o anestesiamento costuma ser contra a alma. Ele faz um trabalho contra a alma, geralmente. Canal da Janipsi, bom. Obrigado. Eu não sei se é bom dia, boa noite, ou apenas bom do que eu estou citando, mas muito bom, canal da Janipsi. Mas aí a gente vai aqui entrar um pouquinho nestas imagens, né? Então a perspectiva do Hades, ela se preocupa em essência com a alma, com o que acontece após a morte, ou seja, os reflexos, as imagens e as sombrias reflexões apartadas da vida e abaixo dela. Está preocupada com uma outra coisa. A morte aqui então é o ponto de vista do além e abaixo. Olha que interessante. Ele está localizando aonde a gente encontra a alma. É no além, além da minha consciência, além da minha ideia, além dos meus costumes, além da minha moralidade, e abaixo. Eu tenho que fazer um caminho
para baixo, não para cima. O encontro com a alma, em suma, ele é um movimento para baixo. Claro que ele não vai excluir o movimento de para cima, da anábase, mas o direcionamento da alma é para baixo. Ela é para onde o mito, inclusive, está nos localizando. Você quer encontrar a alma, é para baixo, não é para cima. Para cima, provavelmente, você vai encontrar perspectivas que valorizem a sua consciência habitual, ou o que você quer alcançar, o que você quer almejar. Está mais a favor da consciência, no sentido de, mas talvez apolínea, talvez nesse sentido, um esclarecimento de alguma coisa, que pode vir a ser uma revelação e tudo mais. Mas aqui o movimento da alma é outro, é de enxergar através do escuro, se relacionar com o escuro, ou com aquilo que a gente chama de trevas, porque aquilo tem uma outra perspectiva, dá uma outra luz, dá uma outra sacada. Essa luz também a gente poderia chamar lá de insight. Aqui, ó. A morte aqui é o ponto de vista além e abaixo das preocupações da vida. Ou seja, não está preocupado com a vida, não está preocupado com a manutenção das coisas cotidianas. E foi desliteralizada da morte médica e da escatológica teologia sobre o céu e o inferno, que são duas perspectivas literais. A morte na alma não é vivida à frente no tempo e transferida para o depois da vida. É simultânea à vida diária, ou seja, ela está basicamente o Riemann está dizendo estamos dentro do inconsciente o tempo todo. Está acontecendo, estamos sempre dentro da alma. Dentro da alma está acontecendo coisas que não são inconscientes o tempo todo, ao nosso redor, nos afetando sem que nós percebamos. É simultânea à vida diária, do mesmo modo como Hades está ao lado dos irmãos Zeus. A gente já falou isso bastante nas lives. A riqueza de Hades Plutão, psicologicamente, se refere à abundância que é descoberta mediante o reconhecimento da profundidade interior da imaginação. Pois o mundo subterrâneo foi concebido mitologicamente como um lugar onde há apenas imagens psíquicas. Da perspectiva de Hades, somos nossas imagens. A perspectiva imaginal assume agora prioridade sobre a perspectiva orgânica e natural. Bom, então é isso que o Hades ele vai fazer. Ele vai entrar nesta vida orgânica natural e vai pegar alguma coisa para si, dizendo: isso aqui me pertence. Vamos lembrar que Coré, Perséfone, é fruto de uma vida orgânica natural. Sua mãe Deméter, ela é fruto disso. E este fruto desta vida orgânica natural é raptado. Olha que metáfora interessante essa. Eu não sei como é que vocês escutam isso, mas é como se o fruto da nossa vida orgânica diária está sendo sempre raptado. Tem algum lado que ainda nós não percebemos sobre ele, que está sendo capturado por alguma coisa que nos é invisível, por algo que é invisível. Não sei como é que vocês escutam isso, mas vamos continuar, porque ninguém comentou nada até então. Não sei se eu estou falando besteira, se eu estou falando sozinho, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu continuo nesse daqui. Acho que eu vou pular um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou destacar uma coisa aqui, peraí. Tem tanta coisa boa, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem um tempinho. Deixa eu ver se cabe aqui. Eu não vou ler muito, não. Eu vou ler só aqui um pouquinho. Ótimo, então eu vou ler o capítulo aqui.
Se a psicologia humanista segue Aristóteles, identificando psique com vida, e a psicologia com o estudo da vida, da natureza humana, a psicologia arquetípica segue Platão e o exame da alma em relação com a morte, o psicologizar do morrer e a partir da vida. Não o nosso morrer a partir da vida, ou negando a vida. Não a morte literal, mas o movimento para baixo e para dentro do Hades, pois só lá a psique encontra permanência e descanso. Olha que interessante, aqui a gente começa a entender uma necessidade da alma. A partir do momento em que eu estou na alma, e que percebe-se que eu estou na alma, ou seja, que isto daqui é uma imagem e não uma resposta, e não uma revelação, não algo que eu tenho que fazer com isso, a psique começa a poder descansar. E por que ela descansa? Porque ela está em casa. A gente falou um pouco aqui nas nossas lives sobre a metáfora da casa, incluindo que o estar em casa é estar num espaço aonde eu posso descansar, aonde eu estou protegido. Ou, olha que interessante, a gente pode até colocar que mesmo se nós estivermos dentro da alma, num sofrimento de alma, eu estou sendo protegido. Agora, se eu estou fora da alma, eu estou muito vulnerável. Olha a troca que a gente está fazendo aqui. Então, aqui se eu vou escutar o invisível, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando a possibilidade de encontrar outras e novas imagens, que é exatamente isso que um olhar de inocência busca. Só que agora, vendo isso através da perspectiva de alma, ele está buscando um lugar de permanência. Ele está buscando um lugar onde as coisas, elas são mutáveis, ela não é só isso. Estar na alma é ver que as coisas não são só isso. Tem mais coisas, para além disso que eu estou vendo. E mesmo quando eu achar uma resposta satisfatória, ela é satisfatória para aquele momento, e não para a vida inteira. Pois uma vida que não pode mudar de respostas é uma vida morta. Há uma alegria nisso. Para nós, a alma torna-se uma viva realidade por si mesma, uma descobridora de imagens e uma fazedora de imagens. A vida torna-se isenta de ter que ser um vasto e defensivo comprometimento contra as realidades psíquicas, o que nos traz uma interessante perspectiva. O Hillman está dizendo o seguinte, que então, provavelmente, se nós estamos muito defensivos contra alguma coisa, contra uma ideia, contra uma opinião, contra, sei lá, uma maneira diferente de se relacionar, nós estamos contra a alma, contra nós mesmos, no sentido de eu não estou possibilitando que eu seja transformado, que alguma outra coisa possa existir, eu estou impossibilitando que eu exista de uma outra forma. E ele continua, uma propiciação maníaca para manter o Hades afastado, que é o que a Coré tenta fazer nesse movimento ali que a gente citou no início da live contra o Hades. Ela ainda naquele momento está buscando manter as coisas organicamente saudáveis, mas isso é um movimento contra a alma. Só que o que ela não percebe ainda é que ela já foi raptada. É uma belíssima de uma imagem essa, se a gente for ver pelo plano da alma. Cada um de nós encena Perséfone na alma. A Virgem no campo, aqui a gente poderia colocar a Coré, tá? Mas a Coré. A Virgem no campo de narcisos e papoulas, bonitinha, embalada lentamente, com inocência, muito confortável, até sermos arrastados para fora e puxados para baixo pelo Hades. Nossa intacta consciência natural, violada e aberta à perspectiva da morte.
Olha que interessante, olha só esse trecho aqui. Uma vez que então isto acontece, através de um desespero suicida, através da queda súbita de uma carreira ascendente, através de uma depressão invisível, cujo qual lutamos em vão, então Perséfone reina na alma e vemos a vida através de seu olho mais escuro. Aqui, em outras palavras, ele está dizendo, na medida em que nós fomos convocados e puxados para a alma, não tem mais como desver. E a partir do momento em que não tem mais como desver, nós estamos sendo contaminados por uma outra perspectiva, e que esta perspectiva está nos mudando. A consciência acompanha isso ou não? Dane-se, não é sobre isso. Este é um movimento para e através e interessado na alma. Ela está interessada que outra coisa deforme, destitua, retire o campo de que apenas as coisas são vistas de uma determinada maneira e devem ser assim. Intocáveis. Lembrando que até mesmo no mito da Perséfone, quando ela é Coreia ainda, a mãe dela, Deméter, ela diz a todos os deuses que ninguém toca na menina. Ela é intocável. É como se nós tivéssemos esse nível, dizendo, nós buscamos, a partir do momento em que nós temos um significado muito materialista sobre as coisas, muito voltado a mater, ou seja, algo que originou o meu pensamento e que eu sou assim mesmo. A partir do momento em que eu sou assim mesmo, isso faz sentido e dá toda a ordem da consciência. Porém, isso adoece a alma. Então a necessidade da Perséfone ir para baixo é exatamente a necessidade da alma de sair de um estado de adoecimento que a própria vida fornece a nós. E nós caímos em diversas armadilhas durante esta vida. E até vou dizer aqui, fazer de novo a propaganda. Este livro aqui complementa isso. Tem isso que eu estou falando aqui nos relacionamentos abusivos, algumas falas fantásticas do professor Éder, onde ele diz aqui que o adoecimento da alma, o adoecimento nosso, é quando as coisas se tornam imutáveis. Então, a partir do momento em que tem essas situações trágicas que o Hillman está trazendo aqui, há uma modificação acontecendo no plano da alma. E é por conta disso que o bom analista, ele vai buscar conversar com a alma. Ele não vai buscar erradicar o sintoma ou tentar dar soluções para o que está acontecendo, pois isto é uma ingenuidade. E nós estamos entendendo que esta posição ingênua continuará afirmando que a alma precisa continuar adoecida. E aí nós estamos colocando o seguinte: vamos para a alma, porque este sofrimento está mudando a sua consciência das coisas, está deixando este lugar aonde você está somente se vendo como uma vítima das circunstâncias e passando a dizer, você está obtendo um ganho com isto sem saber. Dentro dessa perspectiva de vítima, você tem um ganho inconsciente, mas que é mantido, inclusive através de um olhar de inocência, dizendo, puxa, mas não é bem isso a coisa, não é bem por aí. E aí falam, não, é sim. Se a gente for ver as questões mais práticas, é por aí que a coisa está indo. E aí a gente continua, porque essa aqui é uma metáfora belíssima. E aí ele continua. Vou tentar só ler mais 2 ou 3. 2 ou 3, deixa eu ver quanto a gente tem tempo, 10 minutos.
Aqui eu estou vendo umas palminhas, tá, pessoal? Obrigado pelas palminhas, mas por favor aí, vão comentando alguma coisa que eu estou achando que estou falando sozinho demais. Onde que eu parei aqui agora? Aqui. É como se tivéssemos que atravessar uma experiência de morte a fim de liberar nossas garras na vida e nos pontos de vista do mundo humano e de sua psicologia aristotélica. É como se não reconhecêssemos toda a realidade da ânima até sermos assaltados por Hades, até que estas forças invisíveis do mundo inconsciente conquistem e mantenham cativa a nossa normalidade. Só então, parece, seremos capazes de discriminar a psique do humano, experimentando no ventre de nossa íntima existência que a psique tem conexões há muito removidas dos interesses humanos. Então, enxergaremos os interesses humanos diferentemente, psicologicamente. Que a Márcia dizendo, tá ótimo, que bom, então não estou falando tanta besteira. Então aqui, ele está sendo radical. Ele está colocando que se nós permitirmos, então, que a alma se aprofunde, claro que isso vai ser um movimento que tem um sofrimento, que tem até mesmo um terror. Porém, ela vai liberar a consciência para enxergar as coisas de uma outra forma. Eu não vou ser mais apenas um papel a ser cumprido na sociedade. Porque quando eu passo apenas a ser um papel cumprido na sociedade, eu estou perdendo a coisa mais essencial da vida, que sou eu mesmo. Se eu tenho que apenas cumprir um papel na sociedade, tenho apenas que servir, ter um casamento assim, ter um emprego assado, eu estou matando a minha alma apenas quando eu estou investindo nisso. E não quando eu posso estar também investindo em uma outra maneira de eu ser. E a alma pode estar dizendo, olha, você não é só isso, você pode ser isso, bacana, legal. Mas, se você for só isso, você está se matando como um indivíduo, pois você está também matando a sua pluralidade. A partir do momento que nós estamos entendendo que o Hades é o lugar das imagens, das esquias, no plural, então nós somos um repertório imbuído, acessado, atravessado de imagens que vão conversando conosco constantemente, e que se elas não forem atendidas, principalmente como imagens, de nada adianta ser apenas uma pessoa voltada para a vida, pois isso não vai fazer mais sentido. Se eu estiver fazendo apenas para que as pessoas me olhem bem, vejam que eu sou um bom samaritano, seja o que for, isso em algum momento pode já não fazer mais sentido para a alma. Isso pode estar, inclusive, matando a alma psicologicamente. E aí ele continua dizendo um pouco isso aqui, ó. O rapto de Perséfone não acontece apenas uma vez na vida, ou seja, é um movimento plural, é um movimento de várias vezes. Pois esta experiência de ânima, esta mudança radical na alma, é um acontecimento mítico. Está sempre acontecendo como um padrão básico da psicodinâmica. Ou seja, essa é uma necessidade que acontece com todos nós, de diferentes formas, mas cada um com a sua. Devido a esse mito em particular ser central para o principal culto dos mistérios gregos da transformação psicológica, os mistérios de Eleusis, o rapto de uma alma inocente por Hades é uma necessidade fundamental para uma mudança psíquica. Ou seja, se a nossa inocência não for raptada, nós estamos vivendo à toa. Agora vou ser radical também. E ele continua: experimentamos seu abalo e seu prazer toda vez que um evento é levado subitamente para fora da vida humana e de sua condição natural, para dentro de uma profunda e mais imaginalmente irreal realidade.
Último parágrafo. Até Perséfone ter sido raptada, até nossa consciência natural ter sido patologizada, sofrer, nossas almas nos projetam como realidades literais. Ou seja, enquanto nós não formos acessados, é aquele momento que eu disse para vocês de novo, a patologia aqui ela é muito específica, é a patologia que busca uma transformação, e de novo, não é uma transformação de vida, mas na alma. É uma transformação do modo como as coisas são imaginadas. É isso que interessa para a alma, o modo como as coisas são imaginadas. E aí ele continua: acreditamos que a vida humana e a alma são naturalmente ligadas. Ou seja, então se eu estou sonhando com uma vaca comendo no pasto, então está tudo certo. Mas se eu sonhar com uma vaca em cima de uma árvore, então está tudo errado, porque vaca não sobe árvore. É isso que ele está dizendo aqui. Só que aí nós não despertamos para a morte. Então recusamos a primeira metáfora sobre a existência humana, que não somos reais. E que talvez, até complementando aqui você, Hilma, e que um dia não seremos mais reais. Seremos destituídos de realidade quando realmente morrermos. Rejeitamos também a admitir que a realidade humana é totalmente dependente das realidades que acontecem na alma. Sustentar que não somos reais significa abandonar todas as aparentemente irredutíveis objetificações da personalidade humana, quer seja o corpo orgânico, quer seja a consciência subjetiva, e percebê-las como fantasias da psique. Sustentar que não somos reais significa que a realidade das pessoas e todo ato de consciência é um reflexo de uma imagem de fantasia. Pois estas são as únicas existências reais que não são redutíveis a algo além de seu imaginário. Elas são como literalmente aparecem, apenas fantasias. São absolutas e incontestavelmente reais. Ou seja, quando nós percebemos que tudo é uma fantasia, nós temos um despertar para a alma e um despertar da alma. Bom, eu li bastante hoje, fui falando muito, mas pelo que o pessoal comentou aqui, pelo menos o pessoal comentou, estava indo bem. Não sei como é que vocês entenderam isso, como é que isso ficou para vocês, mas este era o complemento que eu iria fazer para as nossas lives sobre inocência ou ingenuidade, tá? E bom, chegou o momento do sorteio. Agora vamos sortear este livro aqui, vamos ver quem é o dono ou dona deste livro aqui, Os Livros Negros de C.G. Jung, A Descoberta da Alma. Tem aqui os 6 nomes que eu falei para vocês, eu vou embaralhar eles. Vamos ver quem que vai sair. Eu não sei se a pessoa vai estar online, mas se a pessoa estiver assistindo essa live aqui, PlayStation, o Júlio está participando, PlayStation. Aqui a Ana falando, foi perfeito. Obrigado, Ana, fico muito feliz. Que bom que foi uma live que deu para inspirar vocês. Inclusive agora vai começar sorteio. Vamos ver quem vai sair. Lembrando, tá? Quem que é os participantes do sorteio aqui, tá? Antes de eu tirar o nome. Gleide, Júlio, Tami Santos, Paula, Vivian e... quem mais? Deixa eu lembrar que eu anotei aqui. Márcia Santos. Esses são 6 nomes aqui. Vamos ver quem é o ganhador ou ganhadora do livro aqui. Ó, vou pegar o papelzinho aqui, não vou nem olhar. Ó, o papelzinho aqui, achei, ó. Eu peguei um papelzinho. Achei um papelzinho. Vamos ver quem saiu sorteado ou a sorteada. Vou abrir o papelzinho aqui agora. Olha só. Saiu este nome aqui, é o da Vivian, que participou da última live aqui. A Vivian Ayala, que inclusive é dona da editora Sussurros do Invisível. A Vivian saiu, acho que ela não está na live aqui. Mas, parabéns, Vivian, você foi a sorteada e ganhou o livro aqui,
dos livros negros de C.G. Jung e a Descoberta da Alma. Então, pessoal, esse foi nosso encontro de hoje. Esse foi o nosso sorteiozinho. Lembrando que provavelmente, eu só vou conversar com a editora, eu vou fazer na semana que vem não, porque eu acho que eu vou fazer a live especial com a Cristiane. Mas na outra live, já deixo aqui avisado para o pessoal, provavelmente vai rolar um sorteio, eu só vou falar com a Vivi inclusive, do livro Alguns Segundos Antes do Despertar, que é o meu livro de poesias, que ele vai também, eu vou ver se ele vai ser sorteado aqui nas próximas lives, tá? Vou tentar fazer algumas premiações não tão distantes umas das outras aí. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado a todos e a todas que participaram aqui da nossa live. Muitíssimo obrigado aí ao pessoal que foi comentando. E nos vemos no próximo encontro, na próxima live. Se não me engano, já é a live com a Cristiane, que vai ser nossa segunda live com os autores, inclusive desse livro que foi sorteado hoje. A intenção é conversar com todos. Não sei se vai ser possível, mas pelo menos acho que com a maioria vai ser. Que serão lives muito riquíssimas aí que a gente vai estar apresentando em parceria com o SEI. Muitíssimo obrigado, pessoal, e nos vemos semana que vem. Até lá!